Olá, bem-vindos de novo a mais uma entrevista aqui do canal Smart City TV. Hoje eu tenho comigo aqui a professora Beatriz Lança, que é uma pesquisadora internacional. E primeiro, bem-vinda às nossas entrevistas, professora Beatriz, e eu gostaria que você nos contasse um pouquinho da sua carreira acadêmica para a gente poder começar essa entrevista. Ok. Primeiro, muito obrigada, Lorenzo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada por esse convite. Então, minha carreira acadêmica, eu tenho há muitos anos trabalhado com o governo eletrônico, o governo digital, né, desde o mestrado até o doutorado, e a minha ida para abrir esse leque, esse escopo para cidades inteligentes, se deu quando estava fazendo um período doutoral no Centro de Tecnologia e Governo da Universidade de Nova York. Então, eu vi que eles estavam pesquisando esse tema, mas à época a gente não tinha muito tempo para se aprofundar ou alargar o escopo da nossa pesquisa. Então, foi quando, há 2 anos atrás, eu resolvi fazer um pós-doutorado e, inclusive, utilizar um estudo do Centro de Tecnologia em Governo para poder estudar cidades inteligentes. Então, desde essa época, 2018 para cá, eu tenho trabalhado esse tema na academia, né? E também tenho feito essas pesquisas, esse framework que eu tenho trabalhado, eu tenho também feito isso de forma mais prática, né? Verificando realmente a realidade de algumas cidades para verificar o quão pode ser utilizado uma pesquisa acadêmica, né, na prática, né, para enxergar essas cidades. Professor, isso realmente é um assunto muito interessante, porque muitas vezes o que a gente observa é que a pesquisa acadêmica ela acaba não se relacionando, não tendo uma aderência ao dia a dia, ao mundo real, ao mundo das coisas que acontecem. Existem teorias, pesquisas, mas a gente não acaba não aplicando muito dessas coisas. Então, sob esse ponto de vista, qual é a sua experiência nesse lado de aplicar aquilo que se desenvolve na academia no mundo real, onde acontece realmente a Smart City? Podia contar para a gente alguma coisa? Ah, claro que sim. Então, eu comecei o meu pensamento, quando eu vi essa publicação do que o resultado que era esse framework, essa pesquisa ampla, né, que ela agregava o que a academia pensa sobre o tema de cidades inteligentes, o que ela publica sobre isso e o que o mercado pratica. Quando eu vi o resumo dessa pesquisa, eu, enquanto acadêmica, eu falei, perfeito, nossa, perfeito. Parece que tudo está ali, parece que realmente tem ali um resumo do que está acontecendo sobre isso, e isso parece refletir o lado prático. Bom, claro que só isso não basta, né? Você realmente precisa colocar isso na prática. Então, eu resolvi estruturar, essa já foi, eu estava com outro projeto de pesquisa para o pós-doc, mas eu refiz esse projeto e falei, eu quero verificar na prática, e o objetivo mesmo dessa pesquisa foi, será que este framework que foi sugerido pela academia, ele é aplicável no dia a dia? O contexto, ou ele está aderente ao contexto, por exemplo, de uma cidade brasileira? Então, foi muito interessante, logo enquanto a gente estava fazendo a pesquisa, naquele período de coleta de dados, um dos secretários que a gente estava entrevistando, ele me ligou uns dias depois, e ele até falou, aquilo que você utilizava de vez em quando para dar uma consultada, para fazer as questões, colocar as questões para a gente lá enquanto coletava dados. Aquilo parece muito prático. Você tem como fornecer aquilo para a gente, dar uma olhada aqui para a gente utilizar? Então, isso foi um primeiro indício do que a linguagem que a gente estava usando enquanto pesquisadora, né, na prática, os gestores ali na prática estavam entendendo o que a gente estava falando. Isso foi muito bacana, porque em nenhum momento eu mostrei esse estudo para eles, para não enviesar a pesquisa, né? E isso foi muito interessante, porque depois que nós terminamos a pesquisa, o que não é comum é os gestores da cidade nos convidar para um evento, para um grande evento, para apresentar a pesquisa. E o que é bacana, a pesquisa não tinha, nós não tínhamos liberado a pesquisa, o resultado da pesquisa, para ninguém, muito menos para essa cidade. E mesmo sem saber disso,
né, o prefeito convidou para que nós, enfim, apresentasse essa pesquisa. Isso foi interessante porque eles entendiam o que a gente estava falando. A gente não precisou traduzir, né? Então, ela já estava num linguajar bacana, mas acho que o que era mais importante é que os termos que é utilizado, os problemas que são realmente, que estão no dia a dia da cidade, estavam na pesquisa. Então, não tinha termos que nós tínhamos que traduzir, né? Então, isso foi muito interessante. O que foi mais interessante, Lorenzo, depois disso, porque uma pesquisa acadêmica, a gente não tem muita pretensão, né? A gente termina a pesquisa acadêmica, ou deposita, né, virtualmente, ou na universidade, e a gente usa aquilo ainda para fazer alguns artigos. Mas eu tenho sido consultada para falar sobre essa pesquisa, né, em ambientes que não é acadêmico. Isso que é muito, muito legal da gente ver, né? Então, isso está refletindo isso que você me perguntou, está refletindo que não é fácil, realmente. A academia tem uma linguagem, na prática parece muito distante, né? Tá bom, professora, mas se a gente quiser resumir um pouco o que é o escopo dessa pesquisa, o que foi, quais são os pontos principais, você poderia comentar alguma coisa daquilo que foi feito, resumindo em que tópicos foram avaliados, em que resultados foram conseguidos? Sim, claro. Então, essa pesquisa, de modo resumido, ela tem 4 dimensões, tá? A primeira dimensão é a tecnologia da informação e comunicação, que ela é fortemente baseada nisso e atrelada a isso, como todos nós sabemos, mas não é só isso. Então, tem essa grande dimensão da tecnologia, nós temos a dimensão de governo, nós temos a dimensão da sociedade e do ambiente propriamente dito, tá? Então, quando a gente está falando de tecnologia da informação e comunicação, a gente não está falando só de tecnologia. Aliás, quando você está falando de tecnologia e dados, que esse é o nome da dimensão, a gente não está falando só de tecnologia da informação e comunicação, nós estamos falando de outras tecnologias também, tá? Que não tem a ver com a tecnologia da informação e comunicação, que poderia ser qualquer outra tecnologia, e nós estamos separando ali dados, tá? Da tecnologia a gente está separando dados. Então, este é uma dimensão que perpassa todos os outros, né? Como a gente já tem consenso nisso. E quando a gente está falando de governo, a gente está falando de todos os serviços que o governo tem que prestar, né? Dos arranjos que ele tem que fazer com todos os outros atores da cidade, né? Como é que você faz isso, né? E enxerga isso como um elemento crucial para poder tornar a cidade mais inteligente. E a outra dimensão, quando a gente está falando de sociedade, a gente está falando da sociedade, das empresas, nós estamos falando da academia, da universidade que está gerando valor, está gerando conhecimento, da sociedade que está gerando, enfim, emprego, que está gerando impostos, que está, enfim, cuidando ou não da cidade. E aí tem essa outra dimensão que, quando a gente fala de cidades inteligentes, é uma coisa que a gente vê que é a dimensão a infraestrutura da cidade, né? Então, a gente tem o ambiente construído e a gente tem a parte do ambiente natural que tem que ser preservado, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente preserva isso se nós temos uma demanda grande para a construção, né? Tanto para o comércio como para a moradia. Então, ela trata de forma muito clara, muito separada, essas 4 dimensões, né? E, claro, dentro dessas dimensões, nós temos alguns elementos, esses que eu já citei aqui, e nós temos aí, cada vez mais, a gente vai descer no nível mais baixo e a gente vai verificando se a cidade, se isso faz sentido ou não para a cidade, tá? Então, quando a gente está falando desses elementos, porque pode fazer sentido, talvez, esses elementos que estão ali para uma cidade grande. Talvez não faça sentido para uma cidade pequena, tá? Então, é um pouquinho para a gente testar isso na cidade, como a gente está fazendo agora em outra cidade aqui de Santa Catarina. A gente testa aqueles elementos que a academia diz que são imprescindíveis para uma cidade trabalhar para ser inteligente, né? Mas no contexto daquela cidade, aquilo pode ter um pouco maior, um pouco menor peso. Ou pode nem precisar, né? Não pode nem precisar de alguma daqueles elementos. Por exemplo, se você tem uma cidade pequena,
Se você tem um problema para resolver que não é tão complexo, tá? Você não precisa de tecnologia. Eu sempre costumo brincar que talvez no papel de tom, né? Estou exagerando aqui, mas uma planilha de Excel, a tecnologia do Excel pode resolver o problema. O mesmo problema, talvez aplicado numa cidade como São Paulo, por exemplo, não é possível fazer dessa forma. Então, tá bom. Para a gente deixar um pouco mais claro para quem está nos escutando, quais são o nome dessas 4 dimensões? 1, 2, 3 e 4. Tá. Então, A nós falamos primeira de é tecnologias e dados. Sim. A segunda é governo. A terceira é sociedade. E a quarta é ambiente construído, ambiente natural e ambiente construído das cidades. São essas 4 dimensões. Ok. Como é que você relaciona esse modelo de 4 dimensões com aqueles modelos das hélices de inovação que são mais conhecidos, né? Nós temos o modelo da tríplice hélice, o modelo da quádruple hélice, e hoje atualmente estamos falando do modelo da penta-hélice. Então, você faz algum tipo de relacionamento entre esses modelos, entre essas dimensões que você está falando da Smart City e os modelos de hélice geradores de inovação? Sim. Eu nunca fiz um estudo, Lorenzo, assim, muito aprofundado. Nós já começamos alguns estudos, mas sempre quando alguém nos faz uma pergunta como essa, a gente dá uma olhada e vamos olhar essa hélice, a primeira, a segunda, a terceira. Vamos verificar se ela está neste modelo, tá? E a gente consegue verificar até agora, ainda num estudo empírico, que este modelo também abarca todas essas hélices. Não sei exatamente da quinta hélice, tá? Porque é a primeira vez que estou sendo perguntada sobre isso. Mas está no escopo deste framework, ela está abarcada, tá? Ela está abarcada. E na realidade, na experiência, quando eu estou em algum evento de cidades inteligentes, que cada um tem uma visão sobre isso, já tem um conceito sobre isso, é interessante que a primeira coisa que eu faço, do que ele está falando, será que isso está contemplado naquele modelo? Eu faço uma análise rapidinho para verificar. Porque o que eu quero como pesquisadora é verificar o que dá para pôr ali, o que dá para tirar, né? A gente fazendo pesquisa na prática. E ainda eu não encontrei alguma coisa que ainda justifique, por exemplo, ter uma quinta dimensão, né? Da maneira como ele foi distribuído ali, ter uma quinta dimensão, uma sexta, dividir alguma coisa, ou colocar um grande elemento dentro de uma dessas dimensões. Ele parece que está contemplado, do jeito que ele foi construído, parece sim, até hoje nos mostrou que está contemplado. Então, voltando um pouquinho agora para o lado prático, professora Beatriz, com certeza, assim como eu, como consultor, recebo e converso com vários prefeitos, não só do Brasil como do exterior, muitas vezes as perguntas o que eu, como prefeito, tenho que fazer em primeiro lugar para planejar a cidade inteligente, quer dizer, planejar a cidade dos meus sonhos, que vai ter um pouco mais ou um pouco menos de inteligência, dependendo, claro, do tamanho da cidade. Mas qual é que é o conselho que uma pesquisadora internacional como você daria para esse prefeito de uma cidadezinha de médio ou pequeno porte? Como é que eu, prefeito, resolvo o meu problema de cidade inteligente? Então, essa pergunta me foi feita semana passada e eu dei uma paradinha. Essa pergunta é uma pergunta muito comum, né? Realmente é muito comum. O que eu faria? Se a gente tivesse a fórmula certinha, né, Lourenço? A gente vendia, né? Seria, não é isso. Então, é para dizer assim, que é um conceito, apesar de estar muito atrelado, né, e baseado em tecnologia, como você falou, às vezes não precisa tanto, especialmente para uma cidade pequena. Mas eu tenho um pé, há muitos anos, eu sempre fui do mercado, mas há 10 anos eu tenho um pé na academia, e olhando para trás, hoje, se eu fosse gestora de uma cidade pequena, a primeira coisa que eu organizaria todos os dados e informações da cidade. Seja em qualquer tecnologia. Se não tivesse nenhuma na minha cidade,
eu ia fazer isso, não no papel de pão, né? Por mais que a cidade seja pequena, tem muita informação ali. A primeira seria um grande inventário, um banco das informações da cidade, sobre a cidade. Assim, sabe, eu tenho certeza que hoje os dados é a coisa mais valiosa que a gente tem. É um E a repositório, você gente está falando então de um repositório de metadados sobre a cidade. eu poderia começar isso numa planilha de Excel, depois a gente verifica quão grande é isso, quão grande eu tenho que manipular isso, mas a primeira coisa, então, o que eu faria, que eu daria conselho fazer isso que você falou, um grande repositório da informação, porque a gente não sabe que informação que a gente tem, o que informação tem sobre a gente. Então, porque hoje, eu acho que o que demanda muito tempo, o que demanda todo tipo de problema, enfim, pode ocasionar problema, está realmente baseado em dados. Uma decisão que não foi bem tomada, que foi porque não tinha todas as informações. Hoje, o que o gestor tem que fazer? Ele tem que tomar decisão. E tomar decisão hoje no achismo, eu acho que não vale nem para quem tem muita tecnologia, para quem tem pouca. A gente tem que tomar decisões baseadas em É muito evidência. interessante o que você fala, porque o professor Yannis, lá da Universidade do Egeu, na Grécia, ele tem um artigo que é famoso, que fala exatamente desse processo de tomar decisão, até para construir políticas públicas, não na base do achismo, mas usar os dados que você tem para poder ter os insights, ter as visões do que realmente acontece na sua cidade, para poder decidir e tomar a melhor decisão possível, não no achismo, né? Mas em função de dados sólidos, né? Então, isso ele cria, no modelo que ele apresenta, ele fala do IGOV 3.0, onde as políticas públicas para o governo eletrônico são tomadas a partir das visões que você tem dos dados da cidade. Então, isso me leva, né, exatamente ao livro que eu escrevi, que é o IGOV 3.0, em que a gente também usa o mesmo modelo conceitual que o Yannis desenvolveu para falar da cidade 3.0, onde as decisões são tomadas a partir dos dados, né? E não só decisões decisões futurísticas sobre as políticas públicas da cidade, mas também decisões de gestão, e você poder automatizar a gestão. O exemplo que eu costumo falar é que se você tiver uma câmera inteligente que detecta, por exemplo, um veículo na contramão, teoricamente você pode fechar o farol da rua antes que esse veículo cause maiores problemas. E essa decisão pode ser autônoma, você não precisa de ninguém operando o sistema, né? Então você chega no maior nível de inteligência oferecido para a cidade. Você concorda com essa visão, professor? Não só concordo, como defendo. E também tirar aquela ideia, né, Lorenzo, que tudo é tecnologia, que uma cidade pequena, que às vezes não tem nem, por exemplo, você deu, nem tem semáforo, então aquela ideia que se ela não tiver uma tecnologia como vendem para ela, ela nunca vai ser inteligente. Bom, se ela não tem nem semáforo, esse é o tipo de tecnologia que ela não precisa se preocupar. Claro. Semáforo inteligente, se ela não tem nem semáforo, você não tem necessidade de ter semáforo, né? Mas, por exemplo, se o prefeito toma uma decisão aonde vai investir o pouco escasso dinheiro que ele tem, se vai ser num hospital, ou numa escola, ou num posto de saúde, seja o que for, ou num banco da praça, se ele tivesse mais informação, talvez ele não investisse no posto de saúde, porque ele, por conta de algumas filas, que alguma coisa deve estar errada, ele ampliar aquilo, talvez não seja ali. O problema não esteja ali. Talvez o problema não é ampliar o posto de gasolina, talvez é colocar Talvez mais... seja o lixo acumulado na cidade que está causando mais doença, que leva as pessoas para o posto de saúde. Exatamente. Né? Porque se ele tivesse... Por que tem aquela fila? O que as pessoas estão demandando naquela fila? Por exemplo, se for algum mal-estar por alguma, né, uma provocação de repente um lixo, alguma coisa está provocando isso, uai,
de repente, coletar o lixo, né, e cuidar daquelas pessoas com remédio para verme, resolve o problema, porque daí ele vai ficar anos tentando construir um posto de saúde, porque ele viu aquela fila, e ele acha, quer dizer, baseado numa informação Errada, né? errada, né, Agora, nesse equivocada. processo de coleta de dados, a gente tem duas formas de fazê-lo, no meu entender. Uma são aqueles dados formais, que são coletados através dos mecanismos usuais da cidade. São os sistemas de informação, são as planilhas preenchidas, até no papel que depois é digitalizado. Mas existe um processo de obter informação que eu acho que poucas cidades se preocupam, que é consultar o cidadão, ter mecanismos de consulta, né? Você vê isso como um elemento importante da cidade inteligente? Você ter mecanismos em que as consultas públicas possam rapidamente trazer informação aos gestores? Sim, eu defendo isso, até porque quando você falou em governo digital, quando a gente está falando de governo digital, né, a literatura e os discursos dizem que não adianta falar de governo digital se a gente não colocar o cidadão no centro. Então, novamente, se o governo está cuidando da cidade para que os cidadãos da sua cidade tenham melhor qualidade de vida, e se a gente não ouvir, né, quem de fato é o nosso cliente, como é que vai ser isso? Isso dá trabalho, isso não é fácil, mas isso é essencial que se faça, né? Eu vou dar um exemplo, eu estou fazendo consultoria aí pelo vídeo num grupo de transformação digital dos estados. Estava numa reunião, na realidade eu vou dar dois exemplos. Uma colega nossa disse que estava discutindo isso a nível de governo estadual, né, lá no governo, e como é que a gente pode fazer para o cidadão. Então vamos fazer uma pesquisa, né, para perguntar para o cidadão, era sobre transporte público. O que o cidadão quer, se ele quer um banco mais confortável, se ele um ônibus assim, assado, e eles pensando em tudo, nós vamos ter que perguntar, e já estava imaginando como seria. E aí, vai, claro, esbarra, como é que nós vamos fazer essa pesquisa? Falou, não, alguém teve uma ideia de fazer a pesquisa ali dentro mesmo, ali no departamento. Vamos perguntar para as pessoas que usam ônibus. Quem que usa? A mulher que faz o nosso cafezinho, que vem limpar, muitos colegas, e começaram lá com a mulher que faz o cafezinho, só para iniciar a pergunta. Aí estavam todos preparados para fazer a pergunta e ela respondeu. Perguntou o que ela queria ver, né, de melhorias no transporte público. Ela disse assim, eu queria ônibus. Então, ele estava imaginando que ia fazer um aplicativo, o horário do ônibus, né, uma poltrona, não sei o quê, pensando em tecnologia. Ela disse, eu só queria ônibus. Porque ela tem muita dificuldade para chegar no trabalho, porque ela não sabe quando o ônibus passa, se vai passar. Eu tenho um exemplo, um caso para contar. Nós fizemos uma vez um projeto para a cidade de Istambul e fizemos, obviamente, uma pesquisa, um levantamento de dados para saber o que era o ponto de maior necessidade da população. E, ao contrário do que se imaginava, vamos colocar, né, pontos de ônibus inteligentes, vamos fazer ônibus mais com ar-condicionado. A pergunta que mais impactava o cidadão era saber que horas passa o meu ônibus. Porque as pessoas ficavam, às vezes, 40 minutos, 50 minutos no ponto de ônibus sem ter nenhuma informação de se o ônibus estava vindo, se o ônibus não vinha, se estava atrasado, se já tinha passado. E isso era o que mais irritava a população, né? Nem mesmo o fato do ônibus estar lotado era tão importante para as pessoas do que o fato de saber a que horas que o ônibus ia chegar. Sim. E com isso a gente propôs como solução colocar painéis nos pontos de ônibus, informando qual é o horário de chegada do próximo ônibus. O Isso próximo ônibus. aumentou a aceitação do sistema de transporte público em Istambul de maneira enorme, né? Mas é a curiosidade, né? Às vezes a gente pensa que o problema é um, mas quando você consulta efetivamente o interessado, a resposta é outra, né? Portanto, o dado é fundamental para a gente resolver o nosso Ô, problema. Lourenço, eu vou te contar uma história que aconteceu exatamente há 17 anos atrás. Eu estava fazendo um curso de especialização de governo eletrônico à época, e claro, no final do curso a gente tinha que fazer um projeto, né? Aquela correria toda. Mas enfim, faz para entregar, e a gente
A equipe, a nossa equipe que estava mais próxima, a outra equipe, ela ia fazer, naquela época, 17 anos atrás, ela resolveu que a terceira idade, a melhor idade, para fazer um portal para, né, para a melhor idade. De novo, teria que praticar tudo que a gente estava estudando ali, só que não deu tempo pesquisar antes, mas pesquisaram depois, né? Mas isso foi muito engraçado, que vão fazer especialista, todo mundo entende aqui de governo eletrônico, vão fazer, fizeram tudo que imaginava que esse povo queria. E claro, a gente tinha que pôr um orçamento e tudo muito caro. Bom, eles resolveram fazer a pesquisa que tinha que fazer depois, entrevistar a meia dúzia ali, foram rapidinho entrevistar, não foi meia dúzia, foi muito mais, mas assim, e as pessoas, eles gravaram, inclusive, adivinham o que deu no topo, aquela época, no topo das demandas dessa terceira idade. Eles queriam, então assim, tinha lá hospital para terceira idade, convênio com farmácia, que não era tão fácil, a gente não tinha um motor de busca ainda, assim, né? Tudo, enfim, remédio, hospital, farmácia, um monte de coisa. Sabe o que eles queriam? Resultado da loteria. Disparado. E resultado da loteria, naquela época, nós não tínhamos ainda portais únicos, então mas a Caixa já tinha, ela publicava os números da cena. E daria para a gente copiar o link e colar ali, simples assim, né? E a gente tinha imaginado tudo, orçamento. Eles não querem saber, eles não estavam preocupados em ter remédio com desconto, disse tudo que a gente tinha lá. Eles queriam o resultado da loteria. Você vê. É anedotal, né? Como se usa muito na linguagem americana, anecdotal, né? É anedotal, é uma anedota, mas é interessante que mostra que o interesse do cidadão pode ser completamente distinto daquele interesse que um gestor acha que é. Por isso, a coleta de dados e a pesquisa é realmente fundamental. Professora Beatriz, agradeço aí o seu tempo, a conversa é muito interessante, a gente podia continuar conversando aqui horas e horas sobre esse tema, com certeza teremos oportunidade de fazer uma nova entrevista. Lhe agradeço muito e coloco aqui à disposição aberta para seus últimos comentários. Então, obrigada, viu? Primeiro, obrigada pelo convite, Lourenço. É sempre bom estar conversando com você e é sempre bom a gente estar rindo desses erros, né? Porque quando a gente está rindo disso é porque nós também fazemos parte disso, né? E a gente comenta. Mas o que eu gostaria, assim, é de deixar, acho que para fechamento aí, eu acredito muito, sabe, Lourenço, que a gente está muitas décadas trabalhando sobre isso, mas eu acho que com o advento desta pandemia, eu penso, eu tenho muita crença que nós não vamos voltar, nós não vamos continuar olhando como nós olhávamos o mundo ao nosso redor, né? E eu que tenho trabalhado fortemente agora com os governos dos estados, eu acho mesmo que essa nossa luta de unir a academia e o, né, falar de governo, né, o que acontece na prática do governo, né, em qualquer esfera e academia, eu estou com muita esperança e eu tô trabalhando no dia a dia e percebendo essa mudança. Eu acho que o governo, eu acho não, eu estou muito certa disso, que o governo está começando a perceber de verdade que nós temos que olhar para a academia, olhar para a ciência, seja para fazer gestão, não precisa ser só na área da medicina, como a gente está vendo na área de saúde, né? Que é mais presente, é mais nítido, mas na área de gestão mesmo, que a gente realmente precisa, mais do que nunca, trabalhar de forma cooperativa e a gente buscar o conhecimento que a academia tem e a academia começar de fato a tratar os problemas de governo do dia a dia, né? E juntar esses dois mundos aí, todos os dois lados terão realmente grandes ganhos nisso. Então, a minha mensagem para finalizar é assim, de muito otimismo, porque, e principalmente, apesar de uma grande pandemia, né, e por conta dela, me parece que isso vai ter algumas mudanças aí agora em diante. Ok, obrigado, Beatriz.
De novo, agradeço a tua participação. Fui interrompido aqui pelo celular inesperadamente, porque eu tinha desligado, mas pelo jeito não desligou direito. Não tem Mas problema. obrigado pelo teu tempo. Tá, E aqueles que estão assistindo a essa entrevista, espero a presença de vocês nas próximas. tá certo. Muito obrigada. Até logo. Obrigada, Lourenço.